Semana 3 do nosso plano de ensino tutorado, PET 5, de filosofia. Nós vamos um pouco mais entendendo essa passagem da filosofia ou da Idade Média para a Idade Moderna, filosofia moderna. Aqui especificamente filosofia moderna, para a gente entender essa mudança de pensamento em que o aspecto religioso era central em todo o contexto da Idade Média, 1000 anos aí de predominância de aspectos religiosos, influenciando todo o sentido e as dimensões de uma sociedade, seja no âmbito social, econômico, de arte, de desenvolvimento, até mesmo do saber. E por que nós temos então o antropocentrismo, né? Que o antropo, de homem, centrismo, o homem no centro. Uma figura, uma imagem que representa bem essa passagem é o homem vitruviano, ou o homem de Vitrúvio, que é um desenho aí muito bem elaborado, com todos os aspectos, características geométricas, que retomam o renascimento, em relação até mesmo à perfeição do homem e essa ideia mecânica tanto da racionalidade como da importância do homem no conhecimento, na busca do desenvolvimento do mundo, né? É uma pintura, um desenho aí de Leonardo da Vinci, muito importante, produzido em 1490, ou seja, naquele momento mesmo, de contexto de passagem e de retomada da importância da ciência no desenvolvimento do mundo. Mas não foi uma passagem tão simples. Nós vamos ver, o texto mostra a importância e as características do antropocentrismo nessa nova maneira de enxergar o mundo, né? Superando aí o teocentrismo, né? Deus no centro de tudo, que era o pensamento medieval. Agora o saber, que retoma aí um pouco mais da ciência na vivência de todas aquelas universidades, de vários pensadores que despontam nessa época, mesmo com toda a represália que há da igreja, de perseguições diversas, né, em relação aí com o grande exemplo aí negativo em relação ao Giordano Bruno, que sofreu então com a perseguição da Inquisição, né. Mas uma característica importante é essa laicização do saber laico daquele que está no mundo, né. O saber agora, ele não é de propriedade de uma organização ou da igreja ou do Estado. Aqui também tem um aspecto político que é mais voltado agora para o ser humano, aquele indivíduo, que é uma característica própria da Idade Moderna, né? Da filosofia moderna, o indivíduo que aparece, a subjetividade, né? O homem moderno agora descobre a subjetividade. O que quer dizer isso? As suas particularidades, individualidade. Ele não o objeto não é o elemento mais importante. Conhecer o mundo não é o grande foco, mas quem conhece o mundo, né? A preocupação com a consciência da consciência. Quem está no centro agora é o sujeito, né? Aquele que conhece, não mais o objeto. Então, o que é o homem, né? É uma pergunta importantíssima na modernidade. As diversas ciências, elas têm um papel importantíssimo no desenvolvimento aí da nossa civilização, em vários aspectos de descobrimento mesmo, de muitas áreas que desenvolve. O texto cita vários pensadores, pessoas de grande importância na área da física, da matemática, principalmente da filosofia, que são 3 grandes áreas que desenvolvem muito nesse momento, né? Então há uma retomada aqui da relação entre ciência e técnica,
Então, o que antes era mais inspiração, era mais intuição, agora não. Agora a ciência retoma elementos que direcionam principalmente para a técnica, né? Porque aqui desenvolve-se muito essa parte mais mecânica mesmo, e principalmente nessa relação entre essas áreas do conhecimento, matemática, física e filosofia. Então nós temos um desenvolvimento que depois vai ter, consequentemente, aspectos de desenvolvimento positivo e negativo, né? Então, grandes autores nesse contexto aqui que se desenvolve, que a gente conhece muito bem, né? Tanto Galileu Galilei, Copérnico, Leibniz, Newton, vários outros, né? Pascal. Mas, assim, a proibição religiosa, porque em várias áreas do conhecimento que precisam ser superado essa mentalidade religiosa. E essa superação não é tão simples. A gente não está mexendo aqui com um povo apenas. É todo um modo de pensar de uma sociedade, né? Como agora, se a gente tivesse que mudar algo agora da nossa sociedade, né? Pelos desenvolvimentos que nós temos, como que é difícil, né? Como que a gente vê, assim, pesquisas na área aí de vários, desde em relação à clonagem, vários outros assuntos que são muito polêmicos e que daqui a um tempo a gente vai ver como que isso vai ser superado e que vai trazer aspectos, consequências positivas e negativas, né? Esse desenvolvimento todo da ciência não teve lá seus aspectos só positivos, né? Teve também o homem se tornando aí tão dono de si que perdeu-se a direção, com consequências graves em guerras depois. Galileu Galilei, nesse momento, é uma figura importante, né? Ele retoma aí todo o estudo da ciência, principalmente nessa superação de Aristóteles, que é muito pontuado na Idade Média, né? De um estudo mais no sentido aí de uma ciência ali ainda do ser, mas que agora a ciência vai ter um aspecto aí já mais prático, né? E só que isso daí teve uma consequência muito grande. Galileu Galilei, que já sabia das consequências, que Giordano Bruno, que foi um filósofo, teólogo, que foi queimado na fogueira pela Inquisição, né, em 1600. Então todos esses personagens que nós temos em volta aí do acontecimento de Giordano Bruno, então ficaram com medo, inseguro, né? Então todas as teorias, os estudos deles, de todos eles, só foram realmente se despontar tempos depois, né? Porque aí não teria como fazer uma divulgação tão rápida por causa dessa perseguição, e na época a igreja tinha uma força política, em todos os aspectos da sociedade a igreja tinha esse poder, não era apenas de opinião, né? Mas uma força realmente política, econômica ali, muito forte, que fazia com que realmente esses personagens, além de serem perseguidos, serem abafados mesmo. A ciência, então, tem essa característica importante de ser secular, né? Laicizada. O que quer dizer isso? Uma ciência voltada especificamente para as questões do mundo, do dia a dia, do ser humano, imanente, da vida, né? E não superando essa visão de buscar explicações religiosas de coisas que estão fora deste mundo, né? Que estão além, que são metafísicas, mas aqui há um despontamento muito grande da praticidade, da efetividade dessa ciência no dia a dia. Por isso que é nesse período que se descobre muitas coisas, né? Pólvora, várias questões vão aparecendo para as navegações principalmente, e vários desenvolvimentos, não só de conhecimento, mas realmente de questões práticas da vida, né?
Foi para fazer essa superação, então, e buscar essa ciência mais secularizada, levou muito tempo, não foi de um dia para a noite. Então teve todo um aspecto aí de superação mesmo do modo de vida. Muita gente perdeu a vida por causa disso, foi perseguida. Então, nesse sentido, há uma mudança que levou anos, né? E que teve toda uma ampliação do conhecimento, onde o conhecimento estava apenas naqueles grandes bibliotecas, grandes feudos mesmo de organizações religiosas, que depois foi se expandindo, né? Que teve a importância também de grandes estudiosos que eram até religiosos, né? Tanto de grupos religiosos aí, que são importantes na história da igreja, né? Dos jesuítas, dos dominicanos, tem mesmo os franciscanos, vários tipos de religiosos que contribuíram também para esse desenvolvimento da ciência, que foram importantes. E nesse sentido, uma característica que fica apontada nesse sentido do desenvolvimento da ciência é o seu aspecto mecanicista, né? Agora a ciência, ela não é vista apenas para explicar questões aí, questões de sentido das coisas, das explicações do que são as coisas, mas as questões eficientes que vão ser práticos na vida, né? Então não é uma mudança de mentalidade muito grande, né? Sempre voltada para o homem, né? Para o homem que está no centro agora. Para que desenvolver, para que esse conhecimento? Ele nos leva a que tipo de prática, né? Então é um momento assim que para a gente conhecer bem essa passagem da filosofia medieval para a filosofia moderna, é um estudo que vale a pena conhecer de forma mais ampla, aprofundada, né? Para a gente saber realmente como que se deu esse momento tão importante que vão ter consequências na nossa vida posterior. Então, saber o antropocentrismo, como que ele foi acontecendo, né, nas épocas, nos países, né? E esses grandes personagens da história que nos ajudaram muito. Então nós temos aí nessa semana 2 atividades que são questões assim objetivas, mas que mostram um pouco mais da vida, da obra de Galileu Galilei e também da importância da Revolução Científica, observando que todas as 2 questões a que não está correta, é incorreta, tanto uma como a outra diz respeito àquilo que não está correto aqui nas afirmações. Então, bons estudos, bons aprofundamentos, aproveita esse tempo que estamos aí aprofundando nesses temas para aumentar o nosso conhecimento e aprofundarmos. Bons estudos e até a nossa próxima aula.